Vamos falar hoje sobre dois dons bastante comentados e interpretados por diversas denominações brasileiras. Nós temos a linhagem dos tradicionais e dos pentecostais. Muitos chegam a um cenário de desconcordância total a respeito de pontos divergentes e aplicação de alguns textos bíblicos. Verdadeiramente, o dom de profecia é só apenas ler a palavra e expor e ensinar? O dom de profecia não quer dizer algo que acontecerá no futuro? O dom de profecia é só a exposição da leitura bíblica com as suas interpretações? O dom de línguas não existe, cessou, não é mais manifesto? E se for manifesto na igreja, como deve ser? Qual é a instrução que a Bíblia nos dá? Vamos ler Coríntios de número 14. Diz assim, versículo de número 1. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A manifestação do dom de línguas é uma alta manifestação para edificação daquele que fala para com Deus em mistério. Aqui o apóstolo não está condenando, não há uma condenação no dom de línguas e não há uma informação específica que esse dom seria transitório por algum tempo. O dom, ele é exposto à igreja e ele manda que a gente procure com zelo esses dons. Porém, o dom de língua não é para virar um arcacéu dentro da igreja. O dom de língua, ele pode ser manifestado, mas com ordem e decência. E as pessoas que estão ouvindo o dom de língua têm que entender que aquele dom não edifica quem está ouvindo. Aquele dom edifica o que está falando. Agora vai falar sobre o da profecia. A profecia é para o coletivo. A profecia, ela abrange o coletivo. Diz que a profecia fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A profecia, ela não só apenas prevê o futuro, mas a profecia também é a exposição, a pregação expositiva da palavra, no sentido de edificar a igreja, de exortar a igreja e de consolá-la. Aqui, a evidência maior está dentro do dom da profecia, porque é através da profecia, da palavra, que a igreja chega a uma conclusão edificada no coletivo. Ela chega a se aproximar-se do Espírito Santo, ou melhor dizendo, ela aproxima-se do Pai pelo sacrifício do Filho e pela ação do Espírito. Porque o Espírito começa aqui agora a lembrar, a fazer, através da profecia, aquilo que ele foi designado a fazer no seio da igreja, que é exortar,
edificar, consolar e guiar. Então a palavra ela é importante. A profecia ela não tem que ser uma profecia carnal. Ela não pode ser uma profecia que ela provém do profeta para que as pessoas olhem para o profeta e achem que ele tem Deus na vida dele. A profecia tem que vir direcionada para a edificação da igreja, para a edificação de quem segue, para a consolação e para a exortação. Não é só para um momento alegórico naquele período. Não é só para aquela questão envolvente daquele culto. Não. É para pós-culto. A profecia ela vai prosseguir, porque ela é uma exortação e ela também edifica, aluna. Já a língua, ela já tem uma causa específica para quem fala entre si e Deus. Aí o versículo 5, ele vai dizer, eu quero que todos vós, né? Quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetize. Não, eu quero que esse dom de manifestação das línguas tome toda a igreja. O apóstolo Paulo está falando isso. Todos sejam batizados, todos falem língua. Mas muito mais importante é a palavra, é a profecia, é a edificação. E a profecia não é você sair, não se refere, você está pregando a palavra, porque agora você sai no meio da igreja entregando profecia à torta e à direita. Não. A profecia é para edificação, como já foi falado. E ele vai dizer o seguinte, olha. Ele vai falar aqui, ó. E não ser que também... Ó, vou ler de novo aqui. E eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetize. Porque o que profetiza é maior do que fala em língua estranha. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Ó, importante isso, viu? Tem alguém falando língua. O movimento pentecostal, eu amo o movimento pentecostal, ele focou muito em só falar em línguas. E tem essa cultura enraizada. Muitos não buscam o dom de interpretar a língua, porque se tiver intérprete da língua, não será edificado só o que fala. A igreja também vai ser edificada. Então, na proporção que você tem pessoas falando em língua e você tem pessoas que verdadeiramente têm o dom de interpretar, você vai edificar também a igreja. Porque aquele que está interpretando a língua, ele vai passar a edificação que aquele que está recebendo em mistério. Mas isso não deve ser de uma forma teatral, bizarra, uma forma carnal. Essa manifestação ela tem que ser espiritual, ela tem que ser tomada de uma verdade. Então a língua é manifestada de uma verdade, ela tem que, pode ser língua dos anjos, pode ser um idioma. Alguém pode ser tomado na igreja em um idioma japonês, em um idioma inglês, ou em um idioma que não seja a língua dos homens. Mas se houver o intérprete, ele vai interpretar aquela língua e também aquela língua não passa mais a ser apenas só o dom de língua. Vai passar a ser também uma profecia. Vai passar também a ser palavra. Porque aqui a profecia também se refere à palavra. Então, bom é que todos falem línguas, mas bom também que tenha intérprete. Se não haver intérprete, a gente vai ver o que é que o texto diz. Aí agora ele vai dizer no 6 assim, ó. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria?
se não for falar por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Uma pergunta. O 6 ele faz uma pergunta. Da mesma sorte que as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja gaita ou citra, né? Não foram sons distintos, como se conhecerá. E o que se toca com uma flauta, com uma citra? Ele está falando aqui, ele pega os instrumentos para dar referência que cada um tem o seu timbre, a sua sonoridade, a sua qualidade, que você consegue distinguir, né? Ele faz duas perguntas, o versículo 6 e o versículo 7. Ele vai falar, no versículo 6, ele vai falar a respeito da revelação, né? Por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. E aí, o 7 ele vai fazer outra pergunta, onde ele vai falar e utilizar timbres, né? O timbres que serve para a gente definir que instrumento está sendo. Então ele faz duas perguntas. E o 8º ele vem dizendo agora aqui, ó, porque se trombetas der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O que é que ele está falando aqui? Ele já vai falar sobre o exército se preparando através de um toque, ou uma banda através de um toque de corneta, alguma coisa que precisa da cornetada da trombeta, para que possam ouvir o som certo, para saber que é perigos, alerta, formação. E se esse som não vier nítido, esclarecido o que é para se fazer, como é que esse exército vai se preparar para a batalha? Então ele está dizendo que, olha, o som que nós devemos ouvir para guerra é o de trombeta. E o toque de trombeta ele tem que ser correto, o toque de se preparar para a batalha. Então ele está dizendo aqui que não podemos estar entregando profecias e pregando em língua sem que não há intérprete, porque as pessoas não se prepararão, não vão saber, não tem quem ensine esse som. Então as pessoas estão despreparadas para a batalha. É como se você está aí agora preparado para a guerra e o camarada, o trombonista, né? O corneteiro vai dar o seu toque de desarme, de paz, aonde tem que ser o toque de guerra. Então, se você não sabe o que realmente está sendo aquele toque, você não tem como se preparar. Assim é a língua. Se você para uma pessoa e entrega, ei, que o Senhor te diz, mas vai ser, e outra pessoa não está entendendo, o que é que ele vai entender? Ou que você entrega à igreja? Então é o seguinte, se você está ministrando, se você está pregando, e agora você está com a oportunidade, e o Espírito vai te tomar em línguas, e não há intérprete, retira o microfone, fala para você mesmo, depois você interpreta para a igreja, que aí sim a igreja será edificada juntamente com você. Mas aqui não tem nenhuma condenação a não falar em língua. A questão é a organização de falar em língua. Aí ele vai dizer assim, assim também vós, assim, o 9, assim também vós com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Né? Ele fez a comparação da trombeta, agora está fazendo a comparação da língua. Então, a profecia e o ensino ele tem que ser entendível. É bom entender isso. É a manifestação, é gostoso, aquele culto avivado, aquele culto pegado, aquele culto forte, mas o culto tem que ser racional. A língua tem que ser entendível. A profecia
tem que dar direção, porque ela serve para a edificação, a exortação e a consolação. E aí ele vai dizendo no 10 assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro. Para que falo? O que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Então nós temos aqui uma leitura clássica, um ensino, uma instrução profunda do apóstolo. Ele tem aqui o zelo de nós termos para que a igreja seja edificada. Então, se eu falo língua, eu tenho que orar para que Deus dê também um intérprete. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, se eu profetizo, o meu espírito profetiza bem, mas se não há intérprete, não tem fruto. E que farei, pois orei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Doutra maneira, se tu bendizeis com o espírito, como dirá o que ocupar o lugar do indulto? Amém. Pronto, o amém sobre o da tua ação de graça, visto que não serdes, que dizeis. Então nós temos aqui essa questão muito forte a respeito do dom de línguas. Fique com essa. Para cá, dona Luna, fique com essa palavra. Hoje nós falamos sobre a profecia e o dom das línguas. É necessário que toda a igreja tenha dom de línguas, mas que haja o intérprete. Assim todos serão edificados, exortados e consolados. Amém? Amém.